Olá pessoal, tudo bem? Vocês sabem o que é a doença de Dupuytren? Meu nome é Dr. Bruno Guardia, eu sou médico, ortopedista e cirurgião de mão do Gaote e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa doença. A doença de Dupuytren corresponde a uma fibromatose palmar, ou seja, é um processo inflamatório que acomete a palma da mão, um tecido que está imediatamente abaixo da pele na palma da mão. Esse tecido passa por um processo inflamatório e a partir daí ocorre a formação de alguns nódulos e posteriormente a formação de cordões. Esses cordões formados com esse tecido que nós temos debaixo da palma da mão, eles começam a retrair os dedos e os dedos passam a ficar numa posição de flexão. O paciente não consegue mais abrir a mão. A força é tão grande que mesmo com o auxílio da outra mão ou fazendo muita força, esse dedo não sai do lugar. Isso passa a se chamar uma contratura fixa em flexão. Nesse sentido, a doença causa muitos transtornos aos pacientes. A funcionalidade da mão passa a ficar comprometida. O paciente não consegue, por exemplo, espalmar a mão, colocar a mão no bolso, pegar um objeto, e isso torna a mão, de certa maneira, incapaz. A doença é uma condição multifatorial, ou seja, não há um determinado fator que causa este problema. É um problema que tem uma herança genética muito importante. Muitas vezes, essa doença foi atribuída a homens brancos de países nórdicos, que teriam uma carga genética dessas pessoas. Mas, posteriormente, nós sabemos que é uma doença que acomete tanto homens quanto mulheres e também de diversas etnias. Geralmente é uma doença que acomete mais idosos, ou seja, geralmente na 7ª ou 8ª década de vida. E o tratamento, como é feito? Isso vai depender principalmente de qual o estágio da doença. Muitas vezes, a doença de Dupuytren simplesmente forma alguns nódulos, forma alguma coceira na mão, alguma região mais endurecida, e às vezes até uma leve retração, e ela para por aí. Nesse sentido, nós vamos apenas fazer o acompanhamento da doença. Entretanto, nos casos mais graves, como eu demonstrei, essa doença pode avançar e causar aquela contratura em flexão da qual eu comentei. Nesses casos, é importante nós retornarmos à função da mão, e nós fazemos isso, em geral, por meio de cirurgia. A cirurgia também vai depender do estágio da doença. Se for uma contratura muito pequena, às vezes uma pequena liberação de um ou dois cordões vai ser suficiente para que a mão volte a ter a sua funcionalidade preservada. Entretanto, se às vezes essa contratura for muito extensa, acometer muitos dedos, muitas vezes nós temos que fazer uma limpeza, uma retirada de parte desse tecido. E às vezes as cirurgias em alguns estágios, não apenas em um único tempo. Se você tiver coceira na mão, se você tiver a formação de nódulos ou essa retração da qual eu comentei, é importante procurar a avaliação de um cirurgião de mão. Até a próxima, um grande abraço.